Bom, eu fiz a leitura do livro Tio Tungstênio, de Oliver Sacks, que é Memórias de uma Infância Química, e eu fiz a leitura do primeiro capítulo desse livro. E, pelo que eu percebi, é um livro que nos mostra a história de uma infância muito prazerosa. E essa infância prazerosa gira em torno de descobertas, principalmente descobertas químicas. Gira em torno também de uma família repleta de cientistas e bons matemáticos. E isso foi muito bom, porque isso permitiu que o pequeno garoto Oliver desenvolvesse a vontade de explorar o mundo científico mais a fundo. E ele também era completamente fascinado pela química, e seus pais valorizavam muito o desenvolvimento intelectual, ajudando assim o pequeno garoto a responder pacientemente a muitas de suas dúvidas. Por exemplo, a sua mãe nunca perdeu a paixão pelas ciências físicas. Mesmo sendo anatomista e cirurgiã, ela nunca perdeu o desejo de ir além da superfície das coisas, de explicar as coisas a fundo, profundamente a fundo. Até se o garoto ele não entendesse, sua mãe não dava uma resposta impaciente ou incompleta, mas eram sempre bem pensadas, temperadas, avaliadas e muito bem analisadas. E a fascinação de Oliver era muito bem alimentada por experimentos científicos. Por exemplo, ele amava ver os pequenos experimentos com metais que o seu tio Tungstênio, ou Dave, fazia. Mas, em resumo completo desse livro, eu percebi que ele tem muitos textos grandemente informativos e grandemente enriquecidos com textos bem abrangentes. Ele nos ensina muito sobre a química e, ao mesmo tempo, consegue contar a história de um garotinho profundamente apaixonado por ela. Então, eu acredito que esse livro seja uma grande ajuda no ensino de química, em todos os níveis, até porque a forma leve de escrever do escritor faz do livro uma leitura leve, legal e até agradável. E esse livro também devolve a muitos o amor pela ciência e dá também a persistência em alcançá-la. O livro nos motiva a buscar novas informações para entender melhor algumas coisas que o narrador descreve enquanto relata sua infância. Na minha opinião, o capítulo 2 não é como aqueles capítulos entediantes que a gente fica até com sono ao ler. Ele te prende e não é cansativo. Achei bem interessante. O capítulo é narrado pelo caçula de uma família em que os pais eram médicos e tinham 4 filhos. O menino conta onde passou sua infância. Aconteceu pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Ele conta que foi em uma casa em estilo eduardiano na região noroeste em Londres. A casa é descrita detalhadamente pelo narrador. Ao descrever a casa, o narrador conta que em uma sala havia o consultório dos seus pais, que eram médicos, e que havia todo tipo de remédios, loções e elixires no armário grande. Chegava a lembrar uma farmácia antiga em miniatura. Também havia um microscópio e frascos de reagentes para examinar a urina dos pacientes, como a solução de Felling, de um azul vivo que se tornava amarelo na presença de açúcar na urina. Naquela sala era proibido entrar crianças, mas quando esqueciam a porta aberta, ele ia lá para espiar um pouco. Às vezes ele ouvia comentários dizendo: ela está com 3 dedos de dilatação. Ele pensava que podia ser um código e isso estimulava sua imaginação de todas as maneiras. A biblioteca da casa não servia apenas para leitura, mas no fim de semana seus 3 irmãos mais velhos jogavam cartas e xadrez, e sua tia brincava com ele. Mas depois do fim de semana, a biblioteca voltava a ser somente desenvolvida a tranquilidade para as leituras noturnas de seu pai. Uma zona proibida da casa era o sótão, pois se estendia até o beiral pontudo e cristalóide do telhado. As refeições eram feitas na copa, ao lado da cozinha. A sala de jantar, com sua mesa comprida, era reservada para ocasiões especiais. Os candelabros da sala de visitas, hoje geralmente a gás, foram convertidos para elétricos nos anos 1920, mas por toda a casa ainda haviam singulares bicos de gás e outros acessórios de modo que, numa emergência, podiam voltar à iluminação a gás. O narrador conta que, embora a casa fosse repleta de música e livros, era totalmente desprovida de quadros, gravuras e ilustrações. Ele disse que percebeu cedo que seus pais não ligavam para a decoração e nem para a mobília da casa, mas mais tarde ele descobriu que quem decorou a casa foi a irmã mais velha de seu pai, Alina. Suas escolhas foram bem convencionais, exceto pelas imitações chinesas na sala de visitas.
Elas não foram aprovadas nem contestadas. Os pais do caçula da família as aceitaram sem realmente notar ou se importar. Seu quarto era bem pequeno e ligado ao dos seus pais. Tinha o teto ornamentado por estranhas excrescências calcárias. Na casa haviam vários cômodos que não pertenciam a ninguém e nem tinham uma função definida. Serviam para armazenar todo tipo de objeto doméstico não usado diariamente. Os cômodos extras permitiam seus pais hospedar parentes como a tia Bide e outras, às vezes por longos períodos. Espero que tenham gostado. Agora a Isa vai continuar o nosso podcast falando um pouco do anime do Dr. Stone. O primeiro episódio de Dr. Stone é bem emocionante e interessante, pois todos os seres humanos que habitavam o planeta Terra foram petrificados. Senku, então, fica destinado a reiniciar o mundo, mas para isso ele precisa de uma maneira de reverter a petrificação. Por esse motivo, ele cria a fórmula da pedra no episódio 1, fazendo a combinação de ácido nítrico e álcool destilado, que com essa combinação, esse líquido ficou conhecido como fluido milagroso. Esse líquido, quando derramado em um ser humano petrificado, a pedra racha, fazendo assim reviver o ser humano. E por se tratar de um cenário pós-apocalíptico, localizado a 3.700 anos no futuro, as cidades apodreceram e a vegetação cresceu muito. Agora o Gabriel vai continuar nosso podcast falando um pouco do segundo episódio do anime Dr. Stone. O segundo episódio se chama King of the Stone World, o rei do mundo de pedra. E começa com Taiji tentando se declarar para Yuzuruha, mas uma forte luz verde começa a aparecer no céu, petrificando todos os humanos do mundo. Passando 3.700 anos, o personagem principal, Senko, diz que vai descobrir a ciência por trás da petrificação. E diz também que vai derrotar a fantasia com ciência. Depois disso, Taiji e Senko começam a escolher as primeiras pessoas para reverter o processo de petrificação. Então Taiji escolhe Yuzuruha para ser a primeira despetrificada. Eles acham que um tipo de água pode trazer os humanos de volta à vida. Mas antes de usar a água, Taiji alerta que Yuzuruha está pelada e que não podem trazê-la de volta assim. Então eles carregam ela para levar até a cabana. Mas antes de saírem, ouviram um rugido saindo do mato. Era um leão do zoológico. Então os dois começaram a correr. Para conseguir escapar dos leões, eles usaram a água em Tsukasa Shishio, o mais forte primato do ensino médio, como dizia eles. E a água deu certo. Tsukasa derrota os leões e promete lealdade a Senko e Taisho. Eles descobrem uma concha que, se transformada em pó, vira carbonato de cálcio, usada na agricultura, construção e sabão. Esse foi o podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela audiência. Até mais!